Bom dia, geral. O meu nome é Isaías, vulgarmente conhecido por Zaya. Eu venho aqui hoje para falar sobre a regência verbal, dando continuidade ao que a gente já viu sobre a regência nominal. A regência é uma parte da gramática que trata da relação, no caso da regência verbal, do verbo com os seus complementos. Então, de acordo com o predicado, dependendo do verbo, eu vou ter ou não preposição, eu vou ter ou não um complemento preposicionado, e aí nós vamos tratar do verbo intransitivo, do verbo transitivo direto, transitivo indireto, ou bitransitivo, que é o verbo transitivo direto e indireto, além da relação do verbo de ligação, no caso do predicado nominal. Então, nós vamos começar falando dessa relação do verbo com o seu complemento através da preposição ou não. Então, a regência verbal é a relação que se estabelece entre um verbo, que é o termo regente, e o seu complemento, que é o termo regido. Então, isso a gente chama, né, no caso da regência verbal, uma relação aí da predicação, tem a ver com a predicação verbal, que estuda, então, o comportamento do verbo na oração, já que para ser oração eu preciso ter um verbo. Então, só é oração porque o verbo é o motor ali da minha comunicação para falar algo, declarar algo a respeito do sujeito. E aí o verbo vai compor o predicado. No caso do verbo intransitivo, é aquele que não necessita de complemento, nem com preposição, nem sem preposição. Né? O que vier acompanhando ali o verbo intransitivo vai ser um adjunto adverbial. O verbo transitivo direto é aquele verbo que pede um complemento sem a preposição. E o verbo transitivo indireto é aquele que pede o complemento com preposição. Os dois são complementos verbais, né? Que nós temos o caso do complemento nominal, que obviamente refere-se a um substantivo, um adjetivo, sempre com preposição. E aí nós falamos lá já da questão da regência nominal. Então aqui o assunto é regência verbal. Eu tenho também o verbo transitivo direto e indireto, que é aquele verbo que pede os dois complementos. Nunca vai haver dois objetos diretos ou dois objetos indiretos. Eu vou ter um verbo transitivo com um objeto direto e o indireto, ou invertido, o indireto antes do direto. Tá? Também tem, no último caso aqui, o verbo de ligação, cujo predicado é nominal. Então, tem alguns verbinhos para ilustrar aí a nossa colocação sobre a regência verbal. Por exemplo, o verbo agradar. Né? Existe uma relação enorme e a gente sempre vê aí o verbo assistir, aspirar, né? Preferir. Tem alguns verbos que são mais visados, o verbo visar, né? Para a gente estudar, e alguns nós vamos colocar aqui para não tomar muito tempo. No caso do verbo agradar, eu posso agradar alguém, né? Então eu faço um agrado a uma pessoa, então agradar a namorada. Ou eu posso agradar ao público. Então eu tenho aí o caso do verbo agradar com essas duas regências. No caso do verbo, por exemplo, aspirar, né? No sentido ali de aspirador mesmo, aspirar algo, aspirar o pó, né? E aspirar a alguma coisa, no sentido de desejar, aspirar ao cargo. Assistir é muito comentado, né? Você tem aí o verbo assistir, todos já devem ter ouvido falar que você assiste a alguma coisa. Só que no dia a dia a gente usa como transitivo direto, mas o correto é o verbo ser transitivo indireto. Eu assisto a alguma coisa, porque o sentido de assistir é presenciar, estar ali vivenciando aquela situação. Então eu assisto ao filme, assisto ao jogo. Se eu colocar
sem a preposição, porque também existe um significado para esse verbo, é no sentido de dar assistência, de assistir o paciente, por exemplo. Então, existe, só que muda o sentido se eu não usar a preposição. Outro caso é o verbo atender. Assim como o verbo agradar, eu atendo o aluno ou eu atendo ao pedido. Então, percebam que eu tenho as duas referências aqui, sem a preposição, com a preposição. O verbo esquecer, assim como o verbo lembrar, eles tendo o pronome, eles têm um sentido, eles têm a preposição. Sem o pronome, quando ele não é pronominal, ele não vai ter a preposição. Então, por exemplo, lembrei meu amigo sobre tal coisa. Então, eu lembrei alguém, né? Eu não tenho a preposição e não tenho o pronome junto com esse verbo. Agora, se eu usar o pronome, lembrei-me, aí eu preciso usar a preposição. Então, lembrei-me daquela época em que éramos jovens e tal, né? Então, eu uso o verbo lembrar-se ou o verbo esquecer-se, e aí eu preciso acompanhar com a preposição. Então, sempre que houver o pronome, eu tenho a preposição. Se eu não usar com o pronome, não tem a preposição. O verbo implicar, né? Implicar tem vários sentidos. O que eu fiz implica consequências graves. Você implica com seus colegas. Percebam que eu não estou usando o pronome aí. Não é você se implica com os seus colegas. Você implica com os colegas. Implicou o réu em vários delitos. Aqui ele é transitivo direto e indireto. Ele tem um objeto direto, aí o réu, e ele tem um objeto indireto. Responder. Há muitos alunos que perguntam, eu vou responder a com preposição, com o acento grave, né, indicativo de crase. Se tiver só a questão, eu vou responder a questão. A questão está me solicitando isso, tal, tal. Agora, o professor questionou alguma coisa, então eu vou responder a questão ao professor. Aí ele é verbo transitivo direto e indireto. Obviamente, esse a do a questão não tem acento, porque a preposição está lá no professor. Respondeu a questão ao professor. Se tiver só a questão, não tiver ali um outro complemento, eu uso a preposição só no complemento a que eu me refiro, então ele vai ter, no caso da questão, né, a preposição a, e aqui questão é uma palavra feminina, então responder a questão. Então, por hoje é mais ou menos isso, né? Deem uma lida aí nos nossos apontamentos, façam as atividades e uma boa semana a todos. Obrigado aí pelo acompanhamento. Saúde e até mais. Tchau, tchau.